E aí, meus amigos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uma vez, reunidos aqui para a glória de Deus, juntamente com o pastor Antoniassi. Graça e paz a todos. E hoje nós voltamos aqui com um tema bem interessante, né? Profetas, pastores ou gurus? Quem somos nós? E vem a pergunta, quem é você, Diego? Profeta, pastor ou guru? Eu sou um pastor fiel ao Senhor. Amém. Amém. Meu pastor, mas como é que o senhor chegou nesse tema? Qual foi a reflexão? O que o senhor estava refletindo? Nós temos conversado muito sobre várias questões aí do sacerdócio, do pastoreio, de alguns dilemas, né, da igreja. E esse cenário hoje atual do sacerdócio, do pastoreio, dessa visão contemporânea da igreja, né? Vem aquela pergunta, né? Quem somos nós? E quem somos nós para as nossas ovelhas, para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para os nossos amigos? E talvez essa é a grande dúvida do ministério hoje, para muitos colegas que estão começando, né? Qual é o formato? Quem é? Visto que antes nós tínhamos vários seminários, né? Hoje nem tantos mais seminários, a maioria são cursos online ou faculdade de teologia online, né? Que bagagem tem? Quem orienta? Né? A maioria dos treinamentos ou cursos para aperfeiçoamento de líderes, né? Para que os líderes sejam aperfeiçoados, está mais ligado à liderança do que o sacerdócio diretamente. Está mais ligado ao resultado, ao êxito, na proposta de volume, de agradar, nas emoções, do que no santo ministério, né? Essa palavra santo ministério quase também não é aplicada, né? Quanto mais ministério. Então, vem essa questão, né? Timóteo toca sobre isso, Tito também vai lá e reforça. Quais são as características? O que faz um pastor? O que faz um sacerdote? O que faz um profeta? Como reconhecer? O senhor fala isso porque hoje o pastor ele é confundido como um CEO de uma grande empresa. Um CEO de uma grande ou de uma pequena empresa, seja ele um grande administrador aqui, não é na grandeza do tamanho, né? A gente pode ter grandes administradores em pequenas igrejas e é justamente aí. O que administramos? Somos esse CEO, né? Esse gestor, ou somos sacerdotes? Pastor, e a gente vê hoje que há um crescimento no número de igrejas e pastores, donos de igreja. E como é que o senhor vê essa visão qual é a visão do senhor em relação a essa questão dessa expansão de vários pastores, várias denominações, placas, como o senhor falou no início, que não tem uma base, não tem alguém discipulando, simplesmente aparece e fala, daqui para frente eu sou pastor, sou apóstolo, e começa a dirigir uma igreja. Isso é inevitável, é até necessário, é bom que aconteça. O grande problema é que em todos os setores, tá? Seja do ministério pastoral, a política, a economia, a própria questão familiar. Tudo que é feito de forma descontrolada e despropositada, ou que o propósito é diferente daquilo que se propõe dentro da palavra de Deus, né, que é a expansão do reino, tudo isso nos causa uma preocupação, porque essas pessoas, na sua maioria das vezes, despreparadas, desconectadas, essas pessoas que não têm, às vezes têm até um ânimo, né, uma vontade, né, acabam não tendo estrutura emocional, física, mental, espiritual, e acaba provocando grandes escândalos, né? E a própria palavra de Deus diz, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por meio que vier. E esses escândalos estão aí. E quantos desigrejados nós temos hoje, quantas pessoas reclamando de abusos, quantas pessoas reclamando de várias coisas ligadas à igreja,
E você vai analisar o discurso desses irmãos, dessas ovelhas ou dessas pessoas, né? Em alguns casos nem souberam o que é ser ovelha, né? O termo bíblico. Essas pessoas vão relatar para a gente uma liderança despreparada, desconhecedora do evangelho, desconhecedora da vivência cristã, de ter uma vida contínua no altar. Na vida devocional. Devocional, né? Aquela coisa, você lembra no seminário? Acordar às 5 horas da manhã para fazer, né, aquele momento do amor, ir lá tirar a graminha. Não, né? De manhã era o devocional, pastor. Não, além do devocional, né? Acordar de manhã, ir lá trabalhar, fazer a obra do Senhor, orar, ter o propósito. Agora, eu te pergunto, esses pastores, esses crentes hoje, será que oram? É uma pergunta. São preparados para lidar com o mundo espiritual? Porque assim, quando você é um pastor ou um sacerdote que lidar com o mundo espiritual, nos dias de hoje isso aí está sendo tratado como se fosse uma coisa sobrenatural, uma coisa até mesmo voltada. Olha, será que esse pastor é pastor mesmo? Ou será que ele é um ocultista? Porque a ênfase bíblica é mínima, o senhor fala. Não é que a ênfase só a ênfase bíblica. Às vezes o pastor ele tem uma ênfase bíblica. E até ele trata as coisas de Deus como coisas de Deus. E por ele se destacar nas coisas de Deus, nas questões espirituais, ele às vezes é tratado como se fosse uma aberração. Porque com esse crescimento na última década, né, principalmente na última década, do desenvolvimento cult, né, a igreja cult, a igreja worship, a igreja sendo tratada como um trampolim de crescimento e de desenvolvimento pessoal para a liderança, acaba causando na gente uma fuga. Então, as pessoas muitas vezes não estão preparadas para ver o mundo espiritual. E esse líder também não está com a sua espiritualidade lá em cima. Claro que quem julga isso é Deus. Porém, nós olhamos e vemos, né? E aí nós tivemos no nosso último encontro, nós falamos sobre os tipos, né, de irmãos, o natural, o espiritual e o carnal, né? Esses três que são citados lá em 1 Coríntios capítulo 2 e início do capítulo 3, a gente vê que quando você olha para algumas figuras de liderança, você vê carnalidade pura ou naturalidade pura. Espiritualidade, às vezes, é só uma frase de borda. Sim. Né? Porque nós vivemos um tempo emocional. Nós estamos preocupados muito com as emoções, com as nossas terapias emocionais, né? Para cuidar das emoções. Então, nós estamos aí vivendo aquela onda do divertidamente, né? E aí, querendo fazer análise de perfil, querendo fazer tantas coisas, e o caráter de Deus, e o caráter do espiritual. E aí tem as regrinhas básicas, né? Fiel é esta palavra, se alguém aspira o ministério, o episcopado, excelente obra deseja. Mas é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido, né, de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo das contendas e não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo o respeito. Eu acho que o pastor está lendo Timóteo aí. Eu estou em Timóteo. Eu estou em Timóteo. Mas leia esse texto, por favor. Leia esse texto. Tito 1:7. É necessário que o bispo seja repreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. Volta aí.
não cobiçoso de torpe ganância. O que nós mais vemos nas redes sociais? O que nós mais vemos nas discussões? Quem quer ter mais, né? Quem tem mais, quem... Essa é uma discussão que não devia nem ter. Sim. Né? Porém, é algo que permeia a discussão no meio. Sim. O pessoal briga muito em relação a isso. Vem pra minha igreja porque aqui o louvor é melhor. Vem pra cá porque se você ofertar na minha igreja, tua causa vai ser atendida. Sim, é uma negociata, né? Uma negociação. Então, quando você pega isso aqui, ó, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, o pastor, o líder, ele precisa ser irrepreensível. Como mordomo da casa de Deus. Sim. O mordomo da casa de Deus, esse termo é interessante, que esse termo aí ele é despenseiro. Sim. É como se fosse um auxiliar de almoxarifado. Sim, ele está cuidando de coisas que são do seu senhor. E tem muita gente que se acha dono de igreja, né, pastor? E nem dado, né, ao vinho. Nós vemos hoje, você sabe. Sim. Então a gente fica preocupado, iracundo, aquela pessoa irada, né, nervosa. Tal. O termo aí também pode ser traduzido como violento. Violento. Né? Espancador. E nem cobiçoso. Por favor, o próximo. Mais dado hospitalidade. Então, Tito e Timóteo, eles estão aí em sintonia nessa discussão. Por quê? Porque a gente vê que quantos novos líderes são colocados aí na seara, né? Para que coordenem, para que faça essa mordomia da ceifa, porém estão mais preocupados com a obtenção do lucro, ou às vezes não é nem um lucro financeiro, viu, Diego? Porque existe coisa mais importante que o dinheiro, principalmente nesse meio, né? Que é o reconhecimento, o conhecimento, o tapinha nas costas, né? Ou a síndrome do poder pequeno, né? Ou seja, eu tenho meu pequeno portento, meu impériozinho para chamar de meu, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, e isso tem causado aquilo que a gente vai discutir e está discutindo agora, que é a questão a questão do sacerdócio. Por exemplo, o irmão, a irmã, tem que se aconselhar com o seu pastor sobre as questões espirituais, às vezes até questões de negócios e tal. Se não me falha a memória, a gente já discutiu sobre isso em algum momento, sobre as sinagogas, né, as reuniões das sinagogas. Nas sinagogas era discutido tudo. A sinagoga não era só para a leitura dos profetas, não era só para a leitura, né, da Torá, era também para discutir as questões de propriedade, as questões de colheita, as questões de filhos, de casamentos. Então, a igreja, ela tem esse papel ativo na vida do irmão e da irmã, né? Ele tem esse papel de o pastor ser um conselheiro, uma pessoa que entende minimamente um pouco de tudo. Hoje nem tanto. Hoje a igreja, ela tem sido um lugar para você ir lá e fazer sua obrigação com Deus. Eu vou lá ao domingo, canto um pouco lá, escuto o pastor, dou uma refletida, às vezes saio dali, nem penso naquilo, mas dentro de mim eu tive aquela sensação de dever cumprido, e esse é o grande problema, dever, né? Então a gente tem isso como uma obrigação, e adorar a Deus é muito mais que isso. Adorar a Deus e ter o seu pastor, né, é ter nele ou nela um guia, um conselheiro. Sim. Né? Então, a gente está continuamente consultando o profeta para decisões importantes. Não quer dizer que aquela consulta vai mudar tudo, ou pode ser que mude tudo. Mas aquilo serve para que você tome a decisão certa, guardada pela palavra de Deus, guardada pela orientação do sacerdote, pela oração daquele sacerdote, né? Então, isso não é ser guru. Guru é quando eu vou consultar os mortos, vou consultar, ou eu não ponho o pé fora da cama sem eu consultar aquela pessoa. Olha, eu posso ir para tal lugar hoje, eu posso fazer isso hoje, eu posso ir. É muito além disso. Sim. Nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de
obediência e de respeito, né? A gente viu aqui no texto, pastor, que, por exemplo, o bispo, ele deveria ser um modelo para a congregação que ele está pastoreando, né? Mas só que a gente vê hoje muita gente transformar o pastor num bibelô pessoal, num amuleto. É o guru. Sim. Esse é o guru. O guru é conveniente para o guru ser guru. É conveniente para a pessoa ter. Gosta de ser guru, o senhor fala? Gosta. A questão não é nem tanto disso, não é bibelô o guru. A questão é, eu me oriento com esse pastor e a minha vida está progredindo? Tá. Este homem é um exemplo para mim? É honesto, é fidedigno? Essa mulher é honesta, é fidedigna? O casamento é solidificado? Os filhos estão na presença de Deus? Porque é disso que o texto está dizendo. Sim. Aí vai haver aqueles, mas a salvação é pessoal, é individual. Eu orientei, mas meus filhos se desviaram. Olha o texto. O pastor que está falando, não, o texto está dizendo. Tem que ser assim. É necessário que seja assim. Porque se eu não governo bem a minha casa, como que eu posso governar a casa de Deus? Como que eu posso governar? Eu te digo que durante a minha vida pastoral, principalmente na adolescência de um dos meus filhos, né? Eu estou com outro adolescente agora. Não é fácil você trazer um filho adolescente aos pés da palavra de Deus. Há confrontos, e houve confrontos. Mas na hora que eu tive que me posicionar, eu me posicionei. Sim. Esse é o grande problema. Às vezes os sacerdotes eles não se posicionam, os pastores não se posicionam. Ou se posiciona com uma flexibilidade tão grande que é como se não tivesse tido autoridade. É igual o Eli, né? Igual Eli. E aí é onde vai acontecer. Ou Samuel também, né? É forte, hein? Então a gente precisa se posicionar. Sim. E para se posicionar você vai ter que pagar o preço. Exatamente. É para mostrar para o nosso público, pastor, que essa tarefa não é fácil. Não. Que se homens como Davi, Salomão, Samuel, Eli, eles não tiveram êxito nessa área, porque não é fácil. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E principalmente, tomar cuidado por quê? Porque é teu sangue, é tua família. Sim. Então, vamos analisar o todo. Eu vou nessa igreja aqui, mas essa igreja aqui, pastor lá não é muito certo, não. O pastor tem uma vida meia torta. É um líder bíblico? Claro que não. Não, se da pessoa pensar isso deliberadamente já está completamente errado. Então, averiguar, verificar, entender se aquele sacerdócio é um sacerdócio. Sim. Que pode ser meu guia, que pode ser meu líder. Sim. Que pode liderar a minha família também. Sim. Então, qual que é a sugestão do sacerdócio? Não, pastor, outra coisa que eu vejo também é que a maioria das pessoas hoje não querem um pastor, querem um showman. Um promotor de eventos, né? Porque assim, não adianta o pastor ser bíblico. Porque isso aqui é você ser comum, natural no sentido de diário. Ler Bíblia, devocional, experiência com Deus, oração. E as pessoas querem alguém que cura, prega, administra. Mas é disso que eu estou falando. Sai faísca do altar. É necessário que tenha isso. É necessário que tenha isso. É necessário que o pastor seja um homem usado por Deus, que tenha... Sim. Não, eu não estou tirando mérito do poder de Deus. Demonstração do poder de Deus, não, né? Não estou falando disso. A questão é o seguinte, esse fogo que está no altar é um fogo do céu ou é um fogo estranho? Tá? Isso está somado a isso? Tá. Então, aqui eu tenho um homem ilibado, uma mulher ilibada, um homem e uma mulher de oração, de jejum, tá? Que tenha responsabilidade com o evangelho, responsabilidade com o reino de Deus. E por outro, sim, as exemplificações, tá, bíblicas, ou seja, tem cura, tem libertação, tem demonstração do poder de Deus,
é um leitor da palavra de Deus, ele traz a palavra de Deus, faz ser compreendido. A palavra de Deus, ela é trazida para o corpo, para o rebanho, de forma em que seja elucidatória. Ela traz sim aquilo que está aqui. Sim. Na Bíblia? Tá. Leitura, Então, explicação e aplicação da palavra. Isso, leitura, explicação, aplicação. Mas, no eixo da palavra, não é raro, pastor Diego, eu já participei de alguns eventos, né, de liderança, que os palestrantes nem lêem a Bíblia. Sim. Eu compartilhei com você, eu te levei, vamos ali assistir um culto? Nós andamos aí 200 quilômetros para assistir um culto. Lembra disso? Sim. Então vamos lá ver isso. Chegamos lá, o culto começou, não houve nenhuma leitura da palavra de Deus. Tá? As luzes se apagaram, houve um impacto de iluminação e som. Muito legal, muito gostoso, muito bonito. Tá? Aí veio o momento do ofertório, perfeito. Veio história daquela instituição. Aí veio... História da igreja, história do pastor. Isso. História da visão do pastor. Isso. Esses elementos. Aí depois, tá, tudo isso é importante. Sim. Não estou tirando mérito disso. Fez por merecer. Que Deus o honre e continue honrando. Porém, de repente, aparece aquele líder e ele começa a falar. Não houve uma leitura da palavra de Deus, não houve um comentário da palavra de Deus, não houve nenhum momento dada a honra, a glória ao Senhor Jesus. Não houve uma exposição da palavra, do texto. Não houve explicação, não houve o porquê. Aquilo foi um espetáculo, foi bacana, foi edificante na pessoalidade, porém, todavia, nós tivemos essa grande dificuldade, e nós viemos discutindo sobre isso, que em nenhum momento nós vimos a exaltação ao Senhor Jesus. Outra coisa, você vai lembrar desse dia também. Cadê? Deixa eu achar o texto aqui. Jó 12. Jó 12, 6. A gente estava num culto e o dado pastor tinha... tem um monte de membro na igreja dele lá e todo mundo estava alvoroçado que ele estava na igreja. Aí ele leu Jó 12, 6, dizendo: as tendas dos assoladores têm descanso e os que provocam a Deus estão seguros, aqueles que trazem o seu Deus na mão. Mas só que ele só leu essa partícula. E os que provocam a Deus estão seguros. No sentido de você provocar a Deus, falar: ô Deus, e aí? Fala comigo, ô Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. O senhor está lembrado? Sim, ele até insinuou, quando a gente oferta, a gente está provocando a Deus. Exatamente. Deus. Mas só que o sentido do texto é completamente o oposto do que ele pregou. Assim, hermeneuticamente falando, para um pastor do calibre dele, isso é um erro bíblico tremendo. Então, aí que está o calibre. Nós, às vezes, achamos que o pastor é pastor, que o sacerdote é sacerdote, porque ele tem lá um curral grande. Sim. Né? Não, eu falo até por causa das formações dele. Sim. Ele não é alguém ignorante, pastor. Sim, com certeza ele não é alguém ignorante. Eu conheço todas as formações. Mas estou dizendo o seguinte, eu tenho minhas formações. E eu poderia ser ignorante na Bíblia. Eu poderia ser ignorante no texto bíblico. Sim. Então, às vezes, a gente vê coisas que a gente acha que é de uma grandeza e é de uma pequenez tão latente, tão evidente, que nos assusta. Sim. Então, saber de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, é o princípio basilar de todo o sacerdócio. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que chega um momento que a gente vira o que a gente quer. Ou a gente vai ser um pastor, né, que vai fazer stand-up, uma comédia. Então, aquele pastor, ele tem que vir, se ele vai falar de casal, ele tem que vir, ele tem que fazer brincadeira, ele tem que fazer, nem que for a mesma piada sem graça. Mas se ele não fizer piada, não foi bom. Aquele outro, ele tem que vir com aquela melancolia, sentar no banquinho e ser melancólico, porque senão não vai ser bom. Aquele outro vai ter que vir e vai ter que provocar, porque senão ele não vai ser bom. Então nós criamos estereótipos de sacerdotes.
E aí, às vezes, temos aquilo como um guru da nossa fé. E não estou falando nem de consulta, estou falando da nossa fé. Eu só acredito se for ali. Porque se eu vou num lugar agora o que acontece? Às vezes a gente quer ir numa instituição um pouco maior, um pouco mais grande, uma igreja com um volume maior, também, né, tem tido esse movimento. Não é porque eu quero ir numa igreja pelo tamanho dela, é que eu não quero ser notado. Eu quero ser uma ovelha no meio de um rebanho que eu não quero ser notado. E num rebanho grande não tem só ovelha, tem lobo, tem cães, tem outros tipos de animais lá no meio. Na realidade, você não quer ser conhecido, né? Isso. Quer se reconhecer. Então eu quero ir para uma igreja ou eu quero ir para uma arca? Sim. Entendeu? Porque eu não vou ter aquele pastor, aquele sacerdote. Porque quando eu falo de ter um pastor, ou ter um sacerdote, ou ter um profeta sobre minha vida, eu estou falando da minha pessoalidade latente no sacerdócio. O meu pastor conhece a ovelha. E olha isso lá, Ezequiel 34. Né? Olha o texto de Ezequiel 34 aí. Desde o versículo 1. Coloca pra gente aí, por favor. Ezequiel 34. A gente gosta muito do 33, porque fala do atalaia, fala da palavra, né? A gente gosta disso de atalaia, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleceste, as doentes não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e tornam-se pasto para todas as feras do campo. Portanto, se espalham. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem a buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Eu vivo, diz o Senhor Deus, que, portanto, as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, todas as suas mãos demandarei as minhas ovelhas, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais de si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Amém? Olha, forte, hein? Olha que isso é forte. Cadê? E apacentar, o conceito de apacentar, a gente, por causa da palavra apacentar, a gente está achando assim, ó, trazer paz. Sim, é trazer paz. Ter um capim bem nutritivo, uma água tranquila, e água tranquila aqui não é água parada, é água sem predadores, sem jacaré, sem crocodilos, sem serpentes, sem feras, né? E os pastos, né? Nós temos vários e vários contextos para trazer aqui. Porém, quantos pastores estão apacentando ovelhas e quantos estão apacentando a si mesmo? E o contexto de apacentar aqui é muitas vezes se assentar o cajado. Sim. E o cajado é a palavra de Deus. É você repreender e dizer: olha, eu vou te exortar, eu vou te admoestar, eu vou te ensinar, eu vou falar com você. E aí o texto fala que eles abandonaram essa função, né, pastor? Sim. Menosprezaram
o chamado mesmo. Sim. E por que eles fazem isso? Complicado, hein? Esse é o motivo da queda de Jerusalém também, né? Esse é o motivo. Só que agora o que acontece aqui? Quem quer ler esse texto nos dias de hoje? É um texto difícil, né? E agora vamos lá, vamos pegar um fragmento desse texto aí. Ô Vinícius, coloca pra gente lá de novo o texto. E pode passando. Pode passando. Vai, pode ir. Aqui. A desgarrada não tornaste a trazer. Né? Então lá, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste. Tá, quando você vai fortalecer a doente, você vai injetar nela o quê? Palavra de Deus. Sim. Porque nós estamos falando de um contexto bíblico. Então nós vamos exortar, vamos orientar, porque a palavra de Deus diz isso, olha, a ordem natural da nossa legislação, do nosso país, as leis diz isso, então faz assim que vai estar de acordo com a lei, de acordo com a palavra, e as pessoas às vezes se ofendem. A quebrada não ligaste, você vai pegar essa quebrada que sofreu uma decepção em outro lugar, ou que sofreu uma decepção na vida, ou uma decepção amorosa, muitas vezes ela não aceita, né? E a desgarrada tornar a trazer. Como é que você traz uma ovelha hoje que saiu da tua igreja e vai se contaminar num desses portentos de facilidades? Eu estou aqui oferecendo a palavra de Deus, tá? De acordo com aquilo que nós recebemos de ensinamento nos evangelhos, nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais, assim que nós recebemos lá com o Pentateuco, recebemos com os profetas maiores, os menores, os poéticos, os históricos, né? Os salmos, os cânticos. Como que a gente vai ensinar esse povo a mantê-los na regra da palavra? Sim. Tá? O caminho é estreito e apertado. Você já ficou num lugar apertado? Já. Vai te dando fobia. Sim. Essas pessoas não querem ter fobia, elas querem ter espaço, ventilação, odorização, iluminação, palavras palatáveis, visão. Então a gente quer ver aquele pessoal, aquela galera. Tanto é que muitos cultos hoje, o pastor não chega, boa noite, graça e paz, né? E aí galera, e tal. Legal, é o jeito, mas entende? Sim. Então como que você chega e vai trazer a perdida? Será que ele está buscando a perdida, está curando a doente, está fortalecendo a fraca? Ou será que ele está distorcendo ou maquiando a perda, Sim. a doença e o estar desgarrado? É forte, hein, pastor? Porque não tem mais aquele conceito do perdão. Sim. Não tem mais aquele conceito da repreensão. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Por quê? Porque nós estamos vivendo essa era, né? Aí assim elas se espalham. Você vai ver um monte de ovelha espalhada. Na nossa igreja aqui deve ter para a cidade toda, uma ou outra. Só que você tenta trazer o que eles querem. Eles querem um descomprometimento. Eu não quero compromisso. E andar com Jesus é andar com compromisso. É se importar, né, pastor? É viver a vida da ovelha, né? Isso. A vida de comunidade é isso aí. Entendeu? Então, aí que tem, né? Eu me lembro daquela canção, acho que vocês cantaram um dia desses aqui na igreja, né? Recebi o novo coração do Pai. Aí tem o coro que diz assim: uma família vivendo o compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Né? Aí fala que a família vai viver sem falsidade. Viver sem falsidade. Você tem família, eu tenho família, todos têm família, todos, sem exceção. Sim. Você sempre tem uma figura na família. Você sempre tem conflitos de família. É difícil a família que já não teve um desentendimento. Sim. Só que não deixa de ser família. Aí eu sempre olho a casa do vizinho, a família do vizinho parece que é bonita. Então eu vou lá pro vizinho, vou dormir no vizinho, vou comer lá no vizinho. Logo, logo você vai ver que a família dele é mais problemática que a sua. Só que aí você vai trocando de família, até você pegar a quadra toda. Depois você quer mudar de cidade, depois você quer mudar de estado. Porque sempre indo mais longe, uma busca incessante por aquilo que você não vai encontrar. Exatamente. Eu também vejo muitas pessoas, pastor, querendo não se envolver. Entendeu? Dando um passo atrás de querer se colocar como ovelha, de querer se colocar em
subserviência à palavra, a uma comunidade. Elas querem viver isoladas, né? Igual o senhor falou. Porque se eu não me comprometo, eu não tenho responsabilidade. E nós estamos vivendo, isso é uma questão geracional também, né? Às vezes a gente pega pessoas maduras, crentes maduros, que começam a ser contaminados por essa geração. Sim. Por quê? Porque quando eu começo a conviver com uma pessoa, eu começo a absorver dela aquilo que eu acho legal, que eu acho bonito. Ao invés de aplicar coisas para resolver na comunidade... É por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando eu vou para um país, para uma nação ou para um grupo, eu me lembro que quando eu era moço, eu estava trabalhando num lugar e o pessoal era paraense, né? Eles eram lá da região do Guamá, né? Da cidade de Guamá, lá do Ribeirinho do Rio Guamá, metropolitana de Belém, naquela região de Belém ali. E eles falavam tudo diferente, gritado e tal. E eu fiquei ali quase um ano junto com eles, de segunda a segunda, trabalhando, né? E esse período eu comecei a falar arrastado, eu comecei a falar igual a eles, eu comecei a usar palavras que eles usavam, eu comecei a usar caguetes que eles usavam, porque eu comecei a me envolver naquela cultura dialética, né? Aquele diálogo também. E eu já estava falando igual a eles. Então, quando você começa a andar com pessoas e você começa a deixar a sua cultura de reino, você vai absorver outras culturas. A cultura da galera, a cultura do humano, a cultura... Você vai absorver as culturas. Então, nós importamos culturas que nós achamos legais, nós americanizamos, né? Eu vou ali comer um cachorro quente, eu vou comer um hot dog. Nós estamos... Entendi isso. Eu lembrei de um varão aí que serviu com nós, que falava que a gente tocava música americanizada. Pra você ver. Ai, bandidão, você me quer. Por quê? Porque para essa pessoa, ela se importar para dentro daquilo que vocês estavam fazendo era difícil. Sim. Então eu me importo com o lugar que eu estou, eu me importo com o meu pastor. Então, para que eu não tenha responsabilidade, ou para que eu justifique as minhas faltas, ou para que eu justifique, eu começo a dizer, eu não quero ter um guru, não é um guru. Eu não quero ter um líderzinho assim, né? Ditadorzinho, eu não quero. Não, eu quero saber, esse líder, o que ele fala, acontece? Está de acordo com a palavra de Deus? As profecias que ele profetiza, acontece? A diretriz bíblica acontece, tem que apontar para o Senhor, né? Na realidade, todo mundo acha uma coisa, que profeta da palavra de Deus, profeta da igreja, só fala de coisa boa. Amanhã você vai fazer isso, amanhã você vai ganhar isso, você vai morar em tal lugar, você vai ter um salário X, você vai fazer... Não, Posso dar 33. um exemplo? Posso dar um exemplo, pastor? O Vandor, põe aí, Amós. Não, Amós não, Ageu. Desculpa. Ageu, capítulo 1, verso 6. Ninguém prega Ageu, né? Nós pregamos algumas vezes aqui Ageu, Ninguém prega Ageu. Ninguém prega Malaquias. Igual o senhor falou isso aí. Isso aqui é uma base. Sim, todo mundo fala que o profeta vai falar só coisa boa. Só coisa boa, coisa vai bonita. Alisar. Olha lá, ó. Ageu 1, 6. Tá falando, assim, os judeus, eles voltam da Babilônia com o chamado de reconstruir o templo. Sim. Mas só que eles chegam na terra e se esquecem de reconstruir o templo e começam a construir suas próprias casas. Paneladas. Aí chega o profeta Ageu e o Zacarias pregando essa mensagem. E eles começam depois, quando eles vão jogar lá para construir o templo, eles vão pegando o resto das suas obras, das suas casas, né? Fica colocando restos de construção. Isso, entregando oferta de qualquer jeito. Semeai muito e recolhei pouco, comeis. Porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Então, e hoje é o quê? Nós vemos uma geração insatisfeita. Nunca está satisfeita com nada. Exatamente. Acaba de conquistar algo, aquilo já não serve mais, precisa conquistar outro, porque o sentimento é de vazio. Porque nunca vai ter a completude
nunca vai se completar com o Espírito Santo, porque sempre está faltando alguma coisa. Quem está faltando? O Espírito Santo. Ô, pastor, mas isso é forte porque... É forte demais. E assim, se a gente tá vivendo desse jeito aqui, ó, Sim. é porque a gente não tá dando atenção à obra de Deus na nossa vida. Ao que Deus faz. E é por isso que vem a insatisfação. É. Ixi, é forte. Então, quando eu me atento, né? Domingo nós trouxemos veio a palavra do Senhor aqui na igreja, a gente ministrou, tá lá nos canais da igreja, acho que deve estar no YouTube também. Tá no YouTube. Né? Nós falamos sobre Josué. Olha Josué. Olha Josué. Deus chega para Josué e fala, ó, Moisés morreu. Agora você atravessa o povo. Aquele povo estava estacionado ali. Olha o que Deus diz para Josué, você vai ter que ser forte e corajoso. Mas Josué era forte e era corajoso. Mas é muito melhor você ser um general do que você ser o líder do povo. É muito melhor você ser um general que recebe ordem de alguém que recebe ordem de Deus do que receber ordem direta de Deus. Porque a responsabilidade agora é outra. Exatamente. Deus vai lá e mostra para Moisés, ó, tá vendo lá? Tudo isso aqui, ó, é o que eu prometi que daria como herança aos seus pais. Você não vai entrar. E sabe por que você não vai entrar? Por causa daquilo. Eu pedi para você tocar e você feriu a rocha. Só falar, né? É para você só falar. Você feriu. Agora você não vai entrar. Ele morre. Aí Deus chega e fala, agora você vai atravessar, Josué. Manda todo mundo levantar e vai atravessar pelo Jordão. Aí vem uma repetição, né? Ó, sai todo mundo aqui do Egito, já atravessa aqui, já tem uma batalha ali, é sob pressão, e o povo volta a ter pressão. O líder, o sacerdote, poderia ter recebido aquilo, Arão, irmão de Moisés, sacerdote, mas ele tinha estrutura para isso? E tudo que você já é forte, tudo que você já é corajoso, tanto é que nesse início aí ele reforça 3 vezes, ser forte e corajoso. Eu te disse ser forte e corajoso. Eu não te disse ser muito forte e corajoso. Porque para você ser líder, para você se posicionar, porque eu penso assim, Diego, quando Deus me coloca diante de uma pessoa, e você sabe que eu atendo muita gente mesmo. Quando Deus me coloca diante de uma pessoa para resolver algo, para transmitir algo, o que Deus vai fazer ali? Ali eu posso levantar uma pessoa ou destruir uma pessoa. Sim. Eu tenho que ter responsabilidade. Exatamente. Eu tenho que ter responsabilidade sacerdotal. Se eu for ter uma conversa com você sobre sua vida pessoal, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, e eu sentar com você, eu posso te animar, eu posso te destruir. Sim. Eu posso mudar a tua história. Quantas experiências nós já tivemos aqui? Quantas vezes você viu resolvendo situações aqui e você fala aí? Então, ter equilíbrio e sobriedade, como Paulo diz, né? Paulo nos manda, nós temos moderação. Sim. Ser equilibrado, sóbrio. É um fruto do Espírito, né? É uma das qualidades do fruto. Longanimidade. É um gomo do... É um gomo dessa, né? Você colocar isso com sobriedade, você saber entender. E aí, o sacerdote, ele tem que estar inteirado, sim, da economia, ele tem que estar inteirado, sim, da política, ele tem que estar inteirado da novela, ele tem que saber, porque aquele irmão assiste novela, você não sabia que aquele irmão assiste novela? Ele vai falar para você de novela, você não sabe de novela. Você não sabe o que está acontecendo. Porque cada um tem uma cultura. A pluralidade do sacerdócio... Né? Você pega o profeta Samuel, quando ele chega lá e ele olha e viu que o rei já estava oferecendo o sacrifício, já tinha oferecido o sacrifício, o que ele diz? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque o povo, os líderes, eles são impacientes, eles querem resolver. E a moderação, o equilíbrio e o tempo de Deus não é o tempo do líder, não é o tempo da pessoa. Ô, pastor, e como descansar nessa situação aí? Do tempo certo. Que a gente
Sim, a gente é pastor, a gente está aqui na obra. Como é que a gente entende esse tempo? Olha, Para os nossos amigos que estão ouvindo. eu vou dizer uma coisa para você. Esses anos todos de ministério, eu já fui muito afoito. Mas a gente sempre pega acreditando nas pessoas. E eu acho que isso... não tenho certeza, né? Não é achismo. Eu tenho certeza que isso é o que Deus quer da gente. Que a gente acredite, que a gente creia, mesmo quando não há fundamento para crer. Porque isso é fé. Então, sempre quando alguma pessoa promete alguma coisa, a gente acredita na pessoa. A gente crê nela. Por quê? Porque a gente deposita a nossa fé. Então, isso é o que precisa o pastor, o líder, o pastor auxiliar, o pastor titular, o sacerdote, o profeta, o itinerante. Ele não pode perder isso. Se ele perder essa crença, se ele perder essa fé no ser humano, ou ainda nas improbabilidades, né, no improvável, ele perdeu o sentido de ser quem ele é. Porque nós acreditamos no sobrenatural. O nosso concreto está no espiritual, não está no físico. O problema é quando a gente olha para as pessoas e a gente não vê mais o espiritual. A gente só vê o físico, a matéria, a materialidade, o materialismo. Aí a gente entra no naturalismo, na carnalidade. Porque você não vê mais a presença do espírito. Olha, você olhar para um corpo sem espírito. E aí entenda-se, não é o espírito humano, estou falando do Espírito Santo. Você vê que aquela pessoa, olha o que Davi faz no Salmo 51. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque não existe nada mais grave na vida de um pastor, na vida de um líder, na vida de um irmão, do que ele perder a presença do Espírito de Deus. Porque outro Espírito vai ocupar aquele espaço. Sim. E o outro espírito, ele é especialista em imitações. Ele é sarcástico. Aí vai definhar igual o Saul, né? Sim, mas por quê? Só que aí vem com a roupagem de espiritualidade. Sim. Vale entender, vale lembrar que todo lobo, quando ele devora a ovelha, ele faz algo ímpar, né? Ele faz algo especial. E esse algo especial ele faz com que todos acreditem que ele é ovelha. Então ele se camufla dentro da roupa da ovelha. Ele se camufla dentro da pele da ovelha. E ele anda no meio dos irmãos como ovelha, com cheiro de ovelha, ainda que ensanguentado. Ainda que totalmente... né? Mas a ovelha não percebe. Porque às vezes ela está tão alvoroçada, brigando entre si, que ela está com a boca sangrando, sim, com o lombo sangrando, e o sangue do devorador, aquele cheiro, aquele cheiro se mistura com o cheiro das suas brigas, seus conflitos. Então a gente não percebe o mal do nosso lado. Por isso que a gente precisa de pastor, porque o pastor sabe identificar. Sim. Ele é o externo, ele é aquele que conduz. Sim. Agora, quando a ovelha acha que é pastor, ou acha que é pastora, ela perde o sentido de ser ovelha. E aí não obedece mais pastor. Sim. Até no verso 10 aqui de Tito diz: todas as qualidades, né, hospitaleiro, sóbrio, para admoestar na sã doutrina. 10. Pois há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores. Então a palavra de Deus, ela é específica para moldar o sacerdote, para ele saber ensinar como o irmão se livrar desse negócio aí. Porque precisa se livrar. Exatamente. É necessário. Então, e aí para isso nós precisamos entender o quê? Aproximação e a proximidade com o pastor. Sim. Então, dentro das igrejas em célula, procure o pastor da sua célula, o líder da sua célula. Sim. Leve suas demandas para ele e leve até o pastor. Por isso que é importante nós termos a Bíblia como nossa regra de fé. Sim. Porque se nós não tivermos a palavra de Deus como regra de fé, como que a gente vai reconhecer? Agora, é natural, é bom, é inevitável que prolifere tantos. Mas saber qual que é o bom pastor?
E vem esse conceito do bom pastor, né? Quem é o bom pastor? O próprio Jesus disse que ele não era bom. Por quê? Porque o conceito de bom no pastoreio é muito diferente do conceito de pastoreio que nós temos hoje. Tá? Porque o pastor bom pra gente é aquele pastor que nos agrada, que nos é legal, que nos é bonzinho, que está sempre com um sorriso no rosto, nunca me repreende. Porque você quer ver um membro virar a cabeça, ficar doido, acender uma tela azul na cabeça dele, é quando você vai repreender ele, dizer para ele, olha, não faça assim. Não faça assim, você está errado. Isso que você está fazendo não é bom. Isso não tem coisa pior, não tem coisa para virar um membro contra o pastor como uma repreensão. E se você for observar um pastor apacentando ovelhas, né, levando para as pastagens, ele sempre está chamando a ovelha pelo nome e gritando com ela, olha, vai para lá, vai para cá. Até chegar. Quando vai sair para novas pastagens, a ovelha está acomodada, ela não quer sair para novas pastagens. Ela sempre quer ficar ali. Porque ela não entende que ali acabou aquele pasto, precisa de um pasto novo. Então o pastor sempre vai levar novas palavras, ainda que repita o mesmo texto, ainda que repita a mesma pregação, a palavra sempre se renova. Então esse conceito nós não estamos mais vendo hoje. Nós estamos vendo o seguinte, cansei dessa igreja aqui, vou para aquela. Cansei daquela, vou para outra. Cansei da outra, vou para outra. E todo lugar que eu vou, eu sempre falo mal do lugar que eu saí. E aí você vai ver que aquele pastor não é nada daquilo. No caso, é a pessoa que é mal resolvida, né? É a pessoa que não sabe o que é da vida. Então, mas aí que tá. Qual que é o grande problema? Aquele líder, ele está precisando tanto daquele número dentro da contagem, ou da foto, ou da imagem, ou do vídeo, que ele não se preocupa de verificar o que é que ele está recebendo. Sim. Se aquela lã que chegou lá é a lã mesmo, ou se tem um lobo por dentro daquela lã. Sim. Então, esse é o grande eu já problema. vi igrejas angariando membro, assim, você preenchia um papelzinho lá, e na semana seguinte seu nome já estava no hall de membro. Sem um curso, sem um discipulado, sem uma diretriz. Mas isso não tem mais hoje, né, Diego? Carta de transferência, hall de membros, listagem de membros. Isso não é mais pedido na maioria das igrejas, né? Isso chega a ser uma coisa, é arcaico. Nós estamos vendo aí, nós temos aplicativo na igreja, controle de hall de membros, esse tipo de coisa. São poucas as igrejas que trabalham com isso. Sim. E não é nem viável, né? Porque tô falando, alguns acham que não é viável porque aquilo ali traz comprometimento e as pessoas não querem se compromissar. Mas o ruim é assim, né, pastor? Por exemplo, uma pessoa tá lá na Zona Norte e as pessoas conhecem que ela é daqui, ela tá num comportamento não tão bíblico, as pessoas vão saber, fulano é do pastor Luiz. Igual o indivíduo que eu falei pro senhor que postou nas redes sociais. As pessoas olham e falam, pastor Luiz tá... pastor Luiz tá alisando muito. Aí que tá. Se você pergunta, a pessoa foi repreendida? Foi. Ela foi corrigida? Foi. Nós não vamos também forçar. Nós não vamos também brigar. Nosso papel, o papel do sacerdócio é orientar, é conduzir, é dar destino, é direcionar. Ser pastor é dar uma direção. Sim. Agora, eu não posso obrigar a pessoa a viver um comportamento que ela não quer viver. Ela quer viver o reino de Deus ou ela quer viver o mundanismo? No dia tem culto e tem uma festa expressiva na cidade. Ela vai para o culto ou ela vai para a festa? As pessoas já são grandinhas demais. Já são grandinhas demais para definir, né? Mas é proibido na festa? Não, nada é proibido. Muitas coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser, mas me convém. A minha postura, o meu papel... você chega e me vê num bar no meio de um monte de gente fazendo um monte de coisa que não deve ser feito para um cristão. Eu estou no meu lugar? Não. Alguém pode me proibir de estar ali? Não. É condizente com a minha postura, com quem eu sou?
É disso que nós estamos falando. Sim. É de ter uma autoavaliação, uma autorresponsabilidade. E nessa era que a gente está falando tanto de autorresponsabilidade, de tantos autos, né? A gente não entende isso, que ter autorresponsabilidade enquanto cristão é viver como cristão, é buscar primeiro as coisas de Deus e toda a sua justiça. Ah, mas eu busco as coisas de Deus. Nós estamos falando de coisa muito mais profunda do que um momentozinho ou coisinhas assim. A gente está falando de coisa muito mais além, entendeu? Nós estamos falando de vivência cristã, nós estamos falando de fazer aquilo que não é legal, de fazer aquilo que não é gostoso. Ilegal, aqui não é ilegalidade, não. Estou falando de dar prazer. 99% das coisas que eu faço não me dá prazer. 99% das coisas que eu faço não me dá prazer. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que é preciso. Eu não faço o que eu posso, eu faço além do que eu posso. Então andar com Jesus é isso, não é fazer o que quer, é fazer o que tem que ser feito. Fazer o que a palavra diz, O que a palavra diz. Andar em conformidade com a palavra é desagradar a sua carne o tempo todo. Varão. Olha Jesus. Pai, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O seu espírito tem que estar pronto o tempo todo, ainda que a sua carne seja fraca. Tem dia que eu vou para lugares que eu não quero ir, mas eu preciso ir. Chego lá e eu tenho que resolver coisas que eu sei que a hora que eu sair de lá as pessoas vão falar: nossa, que pastor ruim. Mas resolveu. Eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Samuel não fez o que quis, ele fez o que era para ser feito. Entende? Os profetas, Elias, não fez o que quis, ele fez o que tinha que ser feito. Se a gente pegar uma perspectiva bíblica, todo mundo, igual o senhor falou, 99% era obrigação. Você acha que eu não quero passear? Você acha que eu não quero sair? Você acha que eu não quero viajar? Você acha que eu não quero ter um tempo de descanso numa praia ou num rio? Eu posso fazer isso? Não, não posso fazer isso hoje. E não é por recursos financeiros. É porque eu tenho compromisso com o povo. E eu tenho que estar lá. Quantas pessoas estão doentes hoje ligadas à igreja? Que a gente tem que visitar, a gente tem que orar, a gente tem que dar suporte. A igreja, a nossa igreja, não é uma igreja com poucos membros, são com muitos membros, que estão o tempo todo, são muitas ovelhas berrando o tempo todo, e você tem que saber qual acudir primeiro. Sim. Então você tem uma equipe pastoreando, e às vezes, um da equipe dá uma cajadada lá, aquela ovelha, ela deu cabeçada. E aí, quem tem que ir lá resolver? O pastor tem que ir lá, né? O pastor tem que ir lá. Então a gente tem que ter bom senso, saber que o pastor, sim, ele é o nosso guia, ele é alguém que vai nos direcionar pelo caminho, é alguém que vai nos repreender, é alguém que vai nos exortar, nos corrigir, que vai nos dar prazer também, porque vai nos levar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, vai tosquiar a nossa lã no momento certo, para que a gente não fique com frio ou com muito calor. Vai saber o que fazer, vai tratar as feridas, vai ligar as quebraduras, vai buscar os desgarrados, tá? Sim. Porque tem ovelha que é fujona, ela não está desgarrada, ela só foge. Pode fugir, né? Ela foge. Sim. Ela sabe que você está chegando, ela foge. E ela vai fugindo, até que ou ela vira presa, Exatamente. né? Ou ela cai de algum penhasco. Então, a gente tem que saber qual é o papel do pastor, qual que é o papel do sacerdote. Eu sou um pastor integralista, tá? Posso dizer que sou um pastor que integra todas as áreas da ovelha. Tá? E aí a gente pode discutir esse conceito num outro momento. Mas jamais vou ser um pastor omisso. Sim. Então, a intensidade do pastoreio e do sacerdócio está ali. Sim. Mas eu creio que a ideia que o senhor quis passar, ela chegou no objetivo, porque o senhor demonstrou biblicamente o que é ser um pastor bíblico e eficaz e um guru, Sim. Showman. Sim. Eu creio que o senhor transmitiu a mensagem. E o guru ele fica inventando espiritualidades que não existe. Exatamente. Tá? É fácil de você pegar um guru. Um guru ele só te agrada. Exatamente. Um guru nunca te dá uma invertida. E quando te dá uma invertida é porque ele quer obter algum tipo de lucro.
Seja um lucro financeiro ou seja um lucro de exposição. O guru, ele é antibíblico. Né? Ele é antibíblico. Ele vai colocar pedra quente para tratar suas feridas. Isso, ele vai fazer massoterapia, entre outras coisas, né? Ele vai massagear o teu ego. Jesus, a questão é essa, você quer cair nisso? Exatamente. Ele vai ser agradável, vai ser festeiro, vai sempre falar manso. Nunca tem um sorriso, sempre um sorriso, né, pastor? Sempre um sorriso. Na maioria das nossas intervenções aqui, das nossas conversas, quantos sorrisos você vê? Não é que o senhor não é feliz? Sou super feliz. Tem momento certo, né? É um momento certo para tudo, não é um tempo determinado para todos os fins. Né? Então, Eclesiastes 3, ele tem que fazer parte do nosso o tempo todo. E tem aquele negócio, o ontem já foi. O amanhã também já foi. E hoje vamos prestar conta do que já foi. As minhas escolhas que eu escolhi para viver amanhã, eu tenho que começar a me posicionar hoje. As coisas que eu fiz ontem, elas vão me perseguir hoje. Então não adianta eu querer fugir daquilo que eu tentei esconder ontem. Porque vai vir bater na minha porta. Mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Tá? E o futuro também bate na minha porta. Porque ele exige que eu trabalhe para que ele aconteça. Porque senão é palavra ao vento. Então, ser sacerdote, ser pastor, ser ministro, ser profeta, na maioria das vezes é te desagradar. Deus abençoe você, meu irmão, que você possa ser edificado com essa mensagem. Deus te abençoe. Estamos aqui com essas mensagens ministrando ao seu coração. Deixa o like, compartilhe, manda nos grupos aí que você faz parte, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém.